Esse nome, esse poder, Ele está derramado sobre nós. Ele está derramado sobre aqueles que o buscam e confiam nele. As palavras que essa canção diz são as palavras que Abacuque escreveu. Ele diz que ainda que não haja gado no curral, não haja ovelha na malhada, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Porque eu me alegro no Senhor, porque é do alto que vem o meu socorro. Essa promessa vem daquele que fez os céus e a terra. Ainda que tudo se acabe, o Senhor lá está nos segurando com o seu poder e com a destra do sol. Louve ao Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar
teremos aflição, nem teremos dor. Ainda da primeira floresça, que não haja uma crise, que todo mundo não me verá. Toda minha galera, toda minha galera, toda minha e as notícias não são tão agradáveis. O que nós fazemos é olhar para o Senhor e cantar ao Senhor: todavia me alegrarei em ti, Senhor, porque a minha vida não é aqui. Eu sou forasteiro, eu estou de passagem, mas eu vou morar contigo, eu vou morar com aquele que me prometeu, aquele que selou a promessa do Espírito Santo. Essa canção mexeu tanto comigo. A pastora, alguns dias antes dela operar, me mandou essa canção umas 3 vezes. Eu falei: pastora, eu vou cantar essa canção, porque eu achava que esqueci de me mandar, ela me mandava de novo. E de repente eu fiquei sabendo que ela ia se internar para operar. Quando foi um dia, as coisas não estavam muito bem, e a casa também me mandou essa canção. E eu pensei: será que quantas pessoas estão passando por momentos difíceis? E comecei a meditar nessa canção, e comecei a lembrar as palavras do profeta Abacuque, exortando aquele povo, porque eles estavam fitados e focados apenas nos reinos vizinhos. Essa passagem de Abacuque é muito forte. Ele traz uma exortação sobre o povo de Israel. E ele diz que ainda que tudo faltasse, o povo deveria lembrar da promessa, o povo deveria lembrar do que Deus tinha feito por eles. E essa canção começou a me mover, e eu não consegui mais parar de ouvir. E é por isso que nessa noite eu estou cantando essa canção. Prometi entrar numa live para cá, sempre da pastora. Eu vou cantar essa canção na próxima vez que eu ministrar na igreja. E por isso nós estamos cantando. Por isso que nós dizemos: que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
vamos continuar adorando ao Senhor. Agora com dízimos e oferta ao Senhor. E quando nós estivermos cantando a canção, você se sinta à vontade para dizimar, para entrar na casa do Senhor. E o mais interessante é que o Senhor espera no coração como fé. Se nós não tivermos provisão no bolso, mas nós temos em nosso coração para ofertar ao Senhor. O Senhor se abalou, os fogos se inclinam, as lutas se abrem, as mãos se levantam, let's see. Esses teus servos abundaram pela tua provisão, em nome de Jesus, e abençoe esses valores para o teu reino. Amém. Amém. Som. Paz do Senhor a todos, amém? Amém. Hoje eu estou com uma missão difícil. Pode abaixar mais, Matheus, então tô. O pastor pediu para eu ministrar hoje. E hoje é um dia que eu estou muito feliz, porque hoje eu fiz um convite a um amigo muito especial e ele está aqui essa noite, o Wagner. Deus abençoe, muito obrigado pela presença, Deus abençoe você e a sua família. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, aqui não é a minha casa, é a casa do Senhor, então você pode ficar bem tranquilo, bem à vontade. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma saudação aí da parte do pastor e da pastora que estão nesse momento se recuperando de uma cirurgia. Eu acho que vocês sabem, né, que os dois fizeram uma cirurgia e eles estão assim bem tranquilinhos em casa, então não podem fazer muito esforço. A gente está aqui durante essa semana, praticamente a semana inteira a gente ficou aí e a gente conta com as orações de vocês, que vocês continuem orando pela vida do pastor, pela vida da pastora, pela recuperação
porque a gente sabe que tão importante quanto a operação é o pós-operatório, né? E a gente então conta com a oração de vocês. Acreditamos aí que, se tudo correr bem, na semana que vem, vamos ver, né? Vamos torcer. De repente o pastor já pode estar aqui, não sabemos ainda, mas que vocês continuem então orando pela vida deles. Amém? Amém. Bom, hoje eu vou trazer, e na verdade assim, Deus ele coloca no nosso coração uma palavra, né? Quem prega sabe disso, mas além da palavra existem algumas pérolas que Deus dá pra gente de vez em quando. Isso não é sempre que acontece, tá? Isso é raridade, e hoje eu gostaria de compartilhar uma dessas pérolas que Deus colocou no meu coração alguns meses atrás. Então eu gostaria que vocês recebessem de todo o coração, da mesma forma como Deus falou comigo. Eu gostaria que vocês recebessem e que vocês pudessem pegar essas palavras e tentar, da melhor forma possível, aplicar isso na vida de vocês, porque senão vai ser só eu falando aqui e vocês ouvindo aí, mas a palavra, para ela ser viva, para ela ser eficaz, ela precisa de aplicação na sua vida. Se não tiver aplicação, não valeu de nada você ter vindo aqui essa noite. Amém? Então, que vocês possam captar cada palavra e que vocês possam realmente aplicar isso de uma forma específica na vida de vocês, para que haja transformação na vida de vocês. Amém? Amém. Então, antes de eu começar, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração rapidinha. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque já podemos sentir a Tua glória, a manifestação do Teu poder aqui nesse lugar, Senhor. E mais uma vez nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor. Abençoar a Tua palavra, Senhor. Tu sabes que não é a minha palavra, mas é a Tua palavra, Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir fazer aquilo que Ele apraz, Senhor. Em nome de Jesus, que cada irmão meu saia daqui realmente satisfeito com a Tua palavra, Senhor. Realmente vieram aqui buscar alguma coisa, buscar algo de Ti, algo a mais, Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra venha tocar cada coração, Senhor, da mesma forma como tocou o meu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, como eu falei, essa palavra é uma palavra que é uma pérola que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no 1 Reis, versículo 1 até o 6, para a gente iniciar. Eu vou ler na versão NVI, que é a versão que eu gosto de ler. Todos acharam? 1 Reis 17, a partir do verso 1. Tá, diz assim. Todos acharam? Ainda não, né? Espera um pouquinho. Estou vendo barulho de Bíblia, de folha. Agora acho que todos acharam, amém. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para leste e se esconda perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Irmão, o tema dessa palavra que Deus colocou no meu coração é as cavernas de Elias. Esse homem, Elias, na minha opinião, ele está entre os top 5 da Bíblia inteira.
Acho que alguns aqui já ouviram falar desse homem, mas se você não ouviu falar de Elias, eu vou fazer rapidinho um panorama da vida dele, só para que você saiba de quem que a gente está falando, tá? Elias, ele foi um profeta do Antigo Testamento, e ele foi um dos caras mais emblemáticos da Bíblia. Se você conhece a história dele, você vai entender o que eu estou te falando, porque ele experimentou algumas coisas que poucas pessoas no mundo inteiro experimentaram. Ele fez milagres como, por exemplo, ele orou e a Bíblia fala que por causa da oração dele, o céu reteve a chuva. Então ficou 3 anos e meio sem chover naquele local por causa da palavra dele. Não só isso, mas ele orou e fogo desceu do céu. Então, olha de que nível de homem a gente está falando. Não só isso, mas ele fez outros milagres, né? A gente tem o milagre do azeite, que veio através da vida desse homem. Esse homem, ele fez coisas que poucas pessoas fizeram e poucas pessoas experimentaram. Uma das coisas que eu acho mais diferenciado do ministério de Elias é que Elias foi um dos poucos homens no mundo que não experimentaram a morte. Como assim, Rafael? Todo mundo tem que morrer. Sim, mas a Bíblia relata apenas 2 homens na Bíblia que não experimentaram a morte. O primeiro foi Enoque. A Bíblia fala que ele andava com Deus. E o segundo foi Elias. Só que quando você vê a história de Enoque, você pode até, de alguma forma figurada, falar que ele foi talvez arrebatado. Você pode entender no sentido figurado que talvez Deus o tenha levado de forma natural. Alguns creem que sim, alguns creem que não. Eu creio que não. Eu creio que ele foi arrebatado mesmo. Mas a história de Elias ela é diferente, porque a Bíblia fala que quando Deus recolhe Elias, ele está num campo, num local aberto, e a Bíblia fala que vem carruagens de fogo para poder pegar esse homem e levar ele para o céu. Então é um homem que não experimentou a morte. Irmão, Jesus experimentou a morte, esse homem não experimentou a morte. Então a gente está falando de uma pessoa diferenciada, a gente não está falando de uma pessoa normal. Ele era um cara que todo mundo andava aqui, ele andava aqui. Ele não era um homem comum. Eu quero que você entenda isso, que a gente vai falar sobre as cavernas desse homem. Esse homem, durante a trajetória dele, durante o ministério dele, ele experimentou 3 cavernas. E nós vamos falar sobre essas 3 cavernas e o que isso significa. E cada caverna, ela tem uma aplicação pessoal para os nossos dias de hoje. Então é isso que eu digo. Eu gostaria que você realmente pegasse essa palavra e tentasse aplicar isso na sua vida. Amém? A primeira caverna de Elias, como eu falei, Elias não era um cara comum, ele era um cara diferenciado. E a primeira caverna dele é exatamente essa que nós lemos. Eu apelidei, carinhosamente essa caverna de a caverna com Deus. Foi a primeira caverna de Elias. A caverna com Deus. O ministério de Elias estava começando e o rei de Israel, naquela época, era um cara que estava fazendo tudo que Deus desagradava. Chamava Acabe. E ele era casado com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher era uma mulher terrível. E esse homem, ele foi levantado por Deus para falar para Acabe que ele não estava se comportando bem. Então ele chegou para esse homem e profetizou contra o ministério dele. E esse homem ficou muito nervoso, ele ficou muito estressado com Elias. E ele falou assim, então ele fala assim, a palavra do Senhor veio a mim. E ele ora, e ele fala assim, enquanto eu não orar de novo, através da minha palavra, o céu vai reter o orvalho, vai reter a chuva, e não vai chover em Israel mais. E aí, após ele fazer essa profecia contra o reinado
de Acabe, começa a acontecer algumas coisas terríveis, porque para aquela situação, não só para aquela situação, mas para qualquer nação, para qualquer povo, para qualquer cidade, para qualquer país, uma das coisas principais é a chuva. Se não tiver chuva, o que acontece? O povo começa a morrer, coisas começam a acontecer, a taxa de salubridade começa a baixar. Então quer dizer, muita coisa começa a acontecer muito ruim. E isso começou a acontecer, mas Deus preservou a vida dele. Deus falou assim: você vai lá a leste do Jordão, e você vai se colocar ali num lugar que é a sua primeira caverna. E lá você vai beber da água do riacho que vai passar ao seu lado, e eu vou mandar os corvos para te alimentar. De manhã e de tarde, os corvos vão trazer pão e carne para você. E aí, a primeira coisa que eu começo a meditar e eu começo a enxergar nessa primeira caverna é que, na verdade, a caverna com Deus não é caverna, irmão. A caverna com Deus é proteção. A caverna com Deus é esconderijo. E é isso que você precisa entender. Porque às vezes você olha para a sua vida e fala assim: poxa, por que eu não passei naquele vestibular? A caverna com Deus é proteção. A caverna com Deus é esconderijo. Escuta bem isso. De repente você ia passar e lá você ia se desviar. De repente você ia passar e lá coisas terríveis iam acontecer com você. De repente Deus te escondeu. Ai, Senhor, eu estou na caverna. Deus está te protegendo, irmão. Por que será que eu não consegui fechar aquele negócio? Por que será que eu não me associei àquela pessoa e eu não fiz uma sociedade com ela? De repente foi uma proteção de Deus, foi a caverna que Deus te colocou. Porque se você se associasse àquela pessoa, pode ser que você teria prejuízos inestimáveis na parte financeira. E Deus te protegeu. Caverna com Deus é proteção. Caverna com Deus é esconderijo. Grave bem isso no seu coração. Ah, por que aquele relacionamento não deu certo? Ele parecia ser um homem de Deus. Parecia, irmão. Mas de repente, ele era lobo vestido de ovelha. Esconderijo. Proteção. Calma. Caverna com Deus. Não é. É a caverna com Deus, irmão. Eu estou falando da caverna com Deus. Caverna com Deus é proteção. Amém? 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 Amém. Glória a Deus. Então Elias, ele profetiza contra aquele homem, contra o rei de Israel. Irmão, o rei de Israel, só para você entender o que significava o rei de Israel. O rei de Israel, ele tinha autoridade para fazer o que quer que desse na cabeça dele. Se ele quisesse matar, ele podia matar. Ele podia fazer o que ele queria, irmão. E aí, Elias chega para esse homem que tinha autoridade de fazer o que ele quisesse e profetiza algo dessa magnitude sobre a vida desse homem. E ele profetiza na vida dele. Profetiza algo contrário. Profetiza algo negativo. Profetiza algo ruim. E logo na sequência, ele vai para a caverna. Mas a Bíblia fala que no momento que ele estava falando com o rei, acontecem 3 coisas. E são essas 3 coisas que vai acontecer com você. Provavelmente, tá, irmão? Isso aqui não é uma regra, mas provavelmente isso vai acontecer com você quando você está no centro da vontade de Deus e Deus te leva para a caverna como proteção e esconderijo. Amém? A primeira coisa que ele fala assim: a palavra de Deus veio a mim. Ou seja, a primeira coisa que vai acontecer quando você vai para a caverna com Deus, ele vai falar com você. Amém? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que Deus faz, Deus fala para ele assim: a leste vai para a caverna de Querite,
Deus dá a direção. A segunda coisa que vai acontecer quando você vai para a caverna com Deus, Ele vai te apontar um caminho. Ele vai te apontar a direção. Amém? Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa que Deus fala: vai para lá que eu vou mandar os corvos te alimentarem. Irmão, você já viu corvo alimentando homem em algum lugar na vida? Você já ouviu falar disso? Só aqui na Bíblia. Eu nunca ouvi. É milagre ou não é? Você crê no milagre? Então a terceira coisa que vai acontecer quando você vai para a caverna com Deus, ele vai fazer milagre na sua vida. Ele vai fazer milagre na sua vida. Irmão, Ele vai te levar para lugares improváveis. Como foi falado ontem aqui pelo Vinícius, na palavra dele que ele ministrou ontem à noite aqui, eu estava aqui. E ele falando de Abraão, ele simplesmente falou: vai, pega a tua terra, sai da tua terra, pega a sua família, seus parentes, pega todo mundo e sai. Irmão, quem é que teria coragem de fazer um negócio desse? Se Deus chegasse para você e falasse assim: larga tudo que você tem, sai da onde você está e vai. E vai para onde, Senhor? Eu mandei você ir, não falei para onde. Vai sem destino, e eu vou te apontar o caminho. Precisa ter coragem, irmão. Pode ser que Deus esteja te levando para lugares que você não está entendendo. Você não está no seu sentimento humano, normal, natural, na sua lógica. Eu estou falando da sua mente. Eu não estou falando do seu espírito. Eu estou falando da mente. Pode ser que você não esteja entendendo. Pode ser que você não esteja entendendo. Mas eu posso te garantir, irmão, que se Deus falou com você, Ele vai te apontar o caminho. E Ele vai fazer milagre. Amém? Amém? Você crê nisso? Amém. Mas isso é proveniente de pessoas que estão no centro da vontade de Deus. Isso é proveniente, isso é resposta para aqueles que estão sendo conduzidos por Deus. Amém? Amém. E aí, continuando o ministério desse homem, vou botar um pouco de água aqui. Dá licença. Muito quente hoje, né, irmão? Falou que ia fazer 35 graus hoje. Meu Deus. Agora nós vamos passar para a segunda caverna de Elias. E do mesmo modo que ele entrou, ele caminhava com Deus, ele andava com Deus, era um homem diferenciado, era um homem ímpar, era um homem expoente, era um homem que fazia coisas diferentes. Era praticamente um homem assim que as pessoas olhavam para ele e até temia, de tanta intimidade que ele tinha com Deus. Mas a segunda caverna que ele vai, ele entra sem Deus. A segunda caverna de Elias, eu apelidei aqui de a caverna sem Deus. É onde ele estava fazendo a vontade do homem Elias. Ele não estava fazendo a vontade de Deus. E no texto a gente vai mostrar isso para vocês. Porque aconteceu um fato no meio do ministério de Elias, que ele deu uma oscilada, ele deu uma baixada. E nessa baixada que ele deu, ele tomou uma atitude que ele não deveria ter tomado. E ele foi para a segunda caverna. Mas isso está relacionado, e eu vou explicar para você. Isso está relacionado a um ato, isso foi um pós, depois de uma coisa que aconteceu, que na minha cabeça, honestamente falando, quando você lê o texto, eu não consigo entender. E vocês vão entender o porquê. Ele chega para Acabe, no versículo 18 e 19. Lê assim, está escrito assim, ó.
Agora convoque todo o povo de Israel. Não, eu vou ler do 16 só para poder fazer uma conexão aqui, para você poder entender, tá? Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhes a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: é você mesmo o perturbador de Israel? Então olha a palavra do rei de Israel falando para o profeta: é você mesmo o perturbador de Israel? Aí Elias responde: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Aí no 19: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Jezabel era sua esposa, a esposa de Acabe, do rei de Israel. Então olha o que Elias está falando. Elias está encontrando com o rei. Aí olha a resposta, o primeiro encontro de Elias com o rei: é você mesmo o perturbador de Israel? Elias fala: não sou eu que estou perturbando Israel, sim você e a sua família. Convoque todo o povo de Israel, chama a nação inteira de Israel. A gente vai se encontrar no Monte Carmelo. Chegando lá, eu quero que você leve seus 450 profetas de Baal e os seus 400 profetas de Azerá. Aí eu fui ver quem que eram esses abençoados aí, Azerá e Baal. Baal, a gente escuta muito falar, né, na Bíblia. Mas Azerá, não. E Baal, só para poder fazer um entendimento, só para vocês entenderem o que significa Baal. Baal significa o Deus do clima, da fertilidade, da chuva, do vento, do raio, do mar e da guerra. Então isso significa Baal, tá? E Azerá? Azerá era a deusa da maternidade e da fertilidade. Então Azerá era a deusa, era uma mulher. Então Elias chega e ele fala isso: pode pegar os seus 450 profetas e a gente vai se encontrar lá no Monte Carmelo, 400 de um e 450 de outro, e chama toda a nação de Israel, que eu quero que todo mundo veja o que vai acontecer lá. O que vocês acham que aconteceu lá? A Bíblia fala que Elias vira para o rei e fala assim: ó, o Deus que responder com fogo, esse é Deus em Israel. Só que o problema é que eles estavam muito acreditados em Baal. Por quê? Porque o que estava acontecendo aqui, irmãos, era mais ou menos o seguinte: o povo estava sendo massa de manobra, e o rei e a rainha, no caso, né, não tem isso, mas vamos colocar assim, a esposa do rei, que era Jezabel, eles estavam instituindo Baal como rei de Israel, como Deus em Israel. E não só ele, mas ele estava colocando uma outra deusa ao lado de Baal. E eles estavam tirando o reinado de Deus, o Senhor, e estavam inserindo esse rei, esse Deus, que era Baal, no lugar do Deus Todo-Poderoso. Só que o negócio é o seguinte: o negócio é que eles estavam indo, confiando no Deus do sol, Deus do raio, Deus do vento, Deus do mar, como eu acabei de ler, a deusa da fertilidade, e eles estavam esquecendo que do outro lado tinha El Shaddai. Eles estavam esquecendo que do outro lado tinha Elohim. Eles estavam esquecendo que do outro lado tinha Shammah, que significa Deus presente. Eles estavam esquecendo que do outro lado tinha Kadosh, que significa Deus santo. Do outro lado tinha Jeová Shalom, tinha Jeová Jireh, tinha Adonai, tinha Jeová Rafá, tinha Tsekinu, tinha El Elohim, tinha El Shammah. Eles esqueceram disso, irmão. Eles esqueceram disso. E a Bíblia fala, eu não vou ler todo o texto, que é muito longo, você vai ler na sua casa, que eles foram até aquele lugar,
E quando eles chegaram naquele lugar, aconteceu o seguinte: Elias falou para eles assim: vamos preparar o altar, levem 2 novilhos, um eu vou preparar e um vocês vão preparar. Vocês podem começar. O Deus que responder com fogo, esse é Deus em Israel. Amém? E aí o que aconteceu? Aconteceu que eles começaram a clamar. A Bíblia fala que desde de manhã cedo eles começaram a fazer todos os rituais que eles tinham que fazer. E aí, adivinha o que aconteceu? A Bíblia fala no versículo 26, parte B: e clamaram pelo nome de Baal desde manhã até o meio-dia. E Baal, ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. A Bíblia fala que eles, depois do período da tarde, até mais ou menos o horário do sacrifício, umas 3, 4 horas da tarde aproximadamente, sabe o que aconteceu? Eles entraram em transe, e eles começaram a se bater, e ficar tudo doido, todos eles, e ficaram muito loucos. E adivinha o que aconteceu? Nada. E aí Elias falou assim: pode parar, agora é minha vez, vocês já fizeram tudo o que vocês tinham que fazer, agora eu vou fazer. Pegou o novilho, partiu o novilho, colocou em cima do altar, escavou em volta do altar, colocou um pouco de água, 3 medidas de água, preparou ali. E a Bíblia fala que ele começa a fazer uma oração. E no versículo 38, eu vou ler do 37, só para você pegar um pedacinho da oração de Elias. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fez o coração deles voltarem para Ti. Daí no versículo 38 diz assim: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, a pedra e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele respondeu com fogo, e todo o povo se voltou de novo para Deus. E aquele homem, ele tinha feito uma oração e caiu fogo do céu. Irmão, você já viram alguém orar e cair fogo do céu? É normal isso? Não. Mas esse homem orou e fogo caiu do céu. E a Bíblia fala que fogo caiu do céu, e aí é que acontece a baixa de Elias. E eu só queria contar toda essa história para você, para que você entenda o que aconteceu. Porque quando isso tudo aconteceu, o rei de Israel chegou na casa dele e contou essa história para Jezabel. E aí Jezabel olha para ele, olha para o rei Acabe, e ela manda dar um recado para Elias. E ela fala assim: amanhã, nesse mesmo horário, tudo que você fez com os profetas, porque quando o fogo desceu, irmão, consumiu os profetas junto. E aí o que aconteceu? Ela fala assim: amanhã vai acontecer a mesma coisa com você. Amanhã, nesse mesmo horário, o que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. E a Bíblia fala que ele ficou com medo. E é aqui que entra a segunda caverna dele. Que ele fica com medo. Ele fica com medo. E ele entra na segunda caverna. A Bíblia fala que no capítulo 19, do 1 ao 5, diz: ora, não, eu vou só ler do 3 em diante. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giestes, que é uma planta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que o meu antepassado, dos que os meus antepassados.
Depois disso, deitou debaixo da árvore e dormiu. Irmão, Elias tinha acabado de sofrer um trauma. E o trauma de Elias foi medo. E por que eu estou falando isso? Porque ele tomou uma atitude baseada num trauma que ele teve. E a segunda caverna que ele entra, que é a caverna sem Deus, ele entrou por causa de um trauma. E aí, ele fugiu. A Bíblia fala que ele teve medo e fugiu. Agora, a minha interrogação: um homem que tinha acabado de fazer isso tudo que eu acabei de falar, um homem que tinha acabado de orar e fogo tinha descido do céu, de repente, ele fica com medo de uma mulher. E ele praticamente para o seu ministério. E ele entra na segunda caverna. E a segunda caverna, ele entra sem Deus. Porque Deus não mandou ele para ir para lá. E aí o que acontece? Acontece coisas terríveis nesse momento de Elias. A primeira coisa que acontece, mas antes de falar das coisas que acontecem, eu queria que você fizesse uma análise na sua vida mesmo. E se de repente você não está paralisado por alguma coisa que aconteceu na sua vida, de repente você já paralisou o seu ministério, paralisou a sua vida por medo de alguma coisa, ou por causa de uma rejeição, ou por causa de uma decepção. Talvez você teve uma decepção, talvez você teve uma traição, ou alguma perda, não sei, perda de um ente querido, perda de alguém que você não conseguiu aceitar, e de repente isso foi um trauma na sua vida, e esse trauma foi a baixa de Elias foi o medo, e de repente a sua baixa pode ter sido alguma coisa, ou frustração, como foi falado aqui ontem. O Vinícius estava pregando ontem, ele falou alguma coisa sobre frustração. Frustração é algo terrível, irmão. Você está frustrado, e aí de repente você entra na sua segunda caverna, mas a sua segunda caverna que você entra é sem Deus. E aí o que acontece? Já são as coisas terríveis que eu falei que pode acontecer quando você entra na sua segunda caverna, e a sua segunda caverna é sem Deus. Por quê? Porque era um lugar que você não deveria estar. Era um lugar aonde Deus não mandou você ir. A primeira caverna, sim, Deus falou para ele: eu vou te dar a direção, eu vou te dar a palavra, eu vou fazer milagre. Agora a segunda caverna não. E a segunda caverna dele, o que aconteceu? Ele teve que sacrificar o ministério dele. A primeira coisa, talvez Elias não deveria estar lá. Elias, ele poderia estar fazendo outras coisas, ele poderia estar profetizando na nação, ele poderia estar fazendo outras coisas, mas o ministério dele foi paralisado. A segunda coisa que acontece, e essa coisa é muito importante, e muito terrível também, quando você vai para a caverna sem Deus, quando você vai para a caverna num lugar, quando você vai para um lugar que Deus não mandou você ir, você que se meteu lá por conta própria, você pode sacrificar o ministério de outro. Irmão, isso aqui é muito importante, porque a Bíblia fala que no momento que ele estava indo para essa segunda caverna, ele para em determinado lugar e ele deixa o menino que o seguia. A Bíblia fala que Elias tinha um menino que andava junto com ele, que era um menino que estava aprendendo, era o aprendiz de Elias, ele era o garoto, né? Quando Elias orou e ele falou sobre, eu vejo uma nuvem, né, e tal, ele orava e mandava um menino, era esse menino, ele mandava o menino ir lá olhar. Quer dizer, o menino estava andando junto com ele, mas quando ele está indo para o lugar, para a caverna sem Deus, a Bíblia fala que ele para e deixa o menino, ou seja, ele paralisou o ministério de outro. Irmão, existe uma responsabilidade sobre a sua vida ministerial, você como sacerdote da sua casa, como sacerdote do seu lar. Se você der uma vacilada, todo mundo vai para o buraco junto com você. A Juliana fala muito isso para mim. Ela sempre fala: cuidado com as suas escolhas, porque se alguma coisa acontecer, eu e o Theo, a gente vai junto para o buraco com você, porque você é o sacerdote da casa. Sobre você está a responsabilidade do seu lar. Se alguma coisa acontecer de errado, Deus não vai falar comigo, Deus vai falar com você. Então tenha muito cuidado nas coisas que você faz, porque a responsabilidade é toda sua. Amém? Terceira coisa, ele entrou no deserto. Não era para ele entrar no deserto, irmão. Irmão, entrar no deserto com Deus
já é difícil. Eu já passei deserto na minha vida que só misericórdia. Passei alguns desertos, irmão. Mas eu entrei no deserto porque Deus estava comigo. Mas a Bíblia fala que ele entrou no deserto e caminhou nele um dia. Não era para ele entrar no deserto. A Bíblia fala. E aí, aconteceu que ele pediu a morte. E a Bíblia fala que ele deitou embaixo de um pé de árvore lá, não sei o quê. E ele dormiu. Alguns teólogos, né, algumas pessoas aí da área falam que Elias estava numa profunda depressão nesse momento. Que ele pediu a morte, ele tinha acabado de ver um milagre muito grande de Deus, tinha acabado de acontecer através da vida dele, e de repente, por causa de uma palavra de uma mulher, ele ficou com medo, foi para o deserto sem Deus, e coisas terríveis começaram a acontecer. E ele estava num profundo processo de depressão aqui, dormindo. E a Bíblia fala que nesse processo dele de depressão e de dentro da caverna, dormindo, eu não vou ler o texto porque também é muito grande, irmão, senão vocês vão ter que ler isso aqui na casa de vocês. Eu vou só contar a história. A Bíblia fala que o anjo do Senhor, alguns já conhecem essa história, chega para ele e toca nele e fala: Elias, acorda. Aí ele levanta. Irmão, tenta imaginar isso que eu estou falando para vocês. Por isso que eu falei que esse cara era diferenciado e ele passou por poucas coisas, ele passou por coisas que pouca gente passou. A Bíblia fala que ele estava deitado, dormindo nesse processo de choração, nesse processo de depressão. E aí a Bíblia fala que o anjo do Senhor chega para ele, toca nele e fala assim: Elias, levanta, come e bebe. A Bíblia fala que ele olhou para o lado e tinha pães quentes em cima da brasa, de uma brasa, e tinha um jarro de água. A Bíblia fala que ele levanta, come, bebe e volta a dormir. Como se não bastasse, passado mais algum tempo, a Bíblia fala que o anjo do Senhor vai de novo a Elias, toca nele de novo e fala assim: Elias, levanta, come e bebe, porque longa vai ser a sua jornada. Ele levanta de novo, come e bebe. Irmão, isso é normal, irmão? Tem alguém aqui vendo o anjo todo dia? O anjo está trazendo pão para você, água. Irmão, isso não é normal. E a última coisa, que entre as 7 coisas que eu coloquei sobre a caverna, que Elias se encontra sem Deus, quando a gente está na caverna sem Deus, irmão, a gente para de perceber algo que é muito importante, muito importante. E isso é base para qualquer cristão. O cristão, ele precisa enxergar as coisas que Deus está fazendo. Você precisa se alegrar nas coisas que Deus está fazendo. Você precisa enxergar as coisas que Deus está fazendo. E você precisa, por quê? Porque isso vai aumentando a sua fé. As coisas que Deus faz para você no caminho, esse tipo de milagre, isso vai aumentando a sua fé e você vai tendo mais confiança em Deus. É a sua intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela não é só proveniente de oração. Ela é proveniente de um milagre que acontece na sua vida. Ela é proveniente de um testemunho que você tem para contar. Ela é proveniente de uma série de coisas. Isso funde, isso é o relacionamento do cristão. O relacionamento do cristão não é só oração, não é só ler Bíblia. Tem outras coisas que envolvem. E uma das coisas é milagre de Deus, irmão. E Elias tinha acabado de ver anjo. Elias tinha acabado de ver uma coisa extraordinária que tinha acontecido com ele. Por 2 vezes ele olha e não dá importância para aquilo. Quando você está na caverna, fora do lugar onde era para você, no lugar que você não era para você estar, quando você está na caverna sem Deus, você para, aí que está, você para de ver milagre. Não é que você para de ver milagre, irmão.
o que está acontecendo aqui é o seguinte, que é o que eu quero que você entenda. O cristão, ele para de ver o milagre, mas eu não estou querendo dizer que o milagre para de acontecer. Aconteceu o milagre na vida de Elias? Aconteceu. O anjo veio. Parece ser uma coisa muito fantasiosa na nossa cabeça isso, porque isso não é normal acontecer. Mas o que aconteceu aqui é que, como Elias estava fora, sabe o que aconteceu? Ele parou de enxergar os milagres de Deus. Irmão, isso é uma coisa terrível que pode acontecer. É quando Deus faz alguma coisa para você, Ele faz alguma coisa, Ele faz um milagre, Ele manifesta a glória, Ele cura, ou Ele, sei lá, Ele faz qualquer coisa, Ele te dá provisão diária, Ele faz alguma coisa na sua vida. E você para de enxergar isso. Você para de ver o que Deus está fazendo. Isso é algo terrível. Imagina o coração de Deus quando Deus faz uma coisa para um filho dele que está precisando. Ele olha e fala: tá bom, valeu. De repente é como se fosse um pai que tem uma condição restrita e o filho vai e pede alguma coisa que está fora da possibilidade do pai. E o pai vai e trabalha, e levanta mais cedo, e vai chegar em casa mais tarde, faz hora extra, e faz. E aí quando chega lá no Natal, no final do ano, ou no aniversário do menino, ele vai e consegue dar aquela bicicleta, ou dar aquele PlayStation, sei lá, um videogame, não sei, alguma coisa de bastante valor, um celular, não sei, alguma coisa. Cara, e aí o menino olha e fala: tá bom, valeu, obrigado. Foi exatamente isso que Elias fez. Quando você está fora do centro da vontade de Deus, irmão, a gente está suscetível a fazer a mesma coisa, porque a gente perde a sensibilidade espiritual. Quanto mais perto você está de Deus, mais sensível ao Espírito. Quanto mais longe você está de Deus, mais sensível você está à carne. Amém? Essa foi a segunda caverna de Elias, onde ele se meteu no lugar da onde ele não era para ele ter ido. E a terceira caverna, para a gente finalizar. A Bíblia fala no 18, no capítulo 19, no versículo 8, diz assim: então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, a comida que o anjo tinha dado para ele. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, que significa o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Essa é a terceira caverna de Elias. Eu carinhosamente apelidei essa caverna de a caverna da reconciliação. Foi a caverna que Elias teve um encontro novamente com o Senhor. Ele se reconciliou ali com Deus. Mas coisas acontecem ali naquele lugar. E eu gostaria de falar um pouco sobre essas coisas, para a gente poder finalizar. Essa caverna, ela me chama muita atenção, a caverna da reconciliação, porque ela revela umas coisas muito interessantes. A Bíblia fala que ele chega lá naquele monte, o Monte Horebe, e a Bíblia fala que Deus o recebe. O Senhor estava lá naquela caverna. E Elias chega naquele lugar. E a recepção de Deus para Elias, ela talvez frustraria qualquer um aqui. Deus vira para Elias e fala assim: o que fazes aqui, Elias? Irmão, quando você chega na casa de uma pessoa, você avisa essa pessoa: ó, hoje eu vou levar minha família para jantar aí na sua casa. Você convida,
Então tá bom, pode vir 7 horas, já vou colocar a lasanha no fogo, o negócio vai ferver aqui. Aí você chega lá no horário marcado, a pessoa te recebe. Como que a pessoa te recepciona? Oi, imagina que é o Paulão. Oi, Paulão, tudo bem? Vamos entrar, Néria, né? Mateus, Nicole, Paloma, vamos entrando. Fica à vontade, pega uma cadeira, senta. É assim a recepção, não é? Hã? Sim ou não? Sim. Porque essa é a recepção de alguém que está indo para um lugar que está sendo esperado. Mas vamos fazer uma outra situação. De repente o Paulo chega lá em casa, meio-dia, num dia de semana. Não me avisou. Só que ele chegou com o Nicole, com o Paloma, com o Mateus, com todo mundo. Aí, toque, bate na porta, lá vai eu, atende a porta. Oi, tudo bem? Aí eu olho para o Paulo. Ué, o que você está fazendo aqui, meu amigo? É assim ou não é? Isso revela algo, irmão. Isso revela que Elias não deveria estar lá, nessa caverna. Mas ele estava lá. Ele foi para lá. Ele foi para lá porque ele precisava ter um encontro com Deus. De novo. Ele precisava se reconciliar com Deus. E a Bíblia fala, a Bíblia conta que Deus pergunta para ele: o que está fazendo aqui, Elias? E ele vai e explica: eu estou fazendo isso, fala um monte de coisa para Deus. Deus vira para ele e fala: o que está fazendo aqui, Elias? De novo. Por 2 vezes Deus fala isso para ele. E aí, na sequência, Deus se mostra para ele de uma forma incrível, irmão. Eu não vou ler isso com você, eu também não vou falar disso, tem muito mistério envolvido nisso aqui. Mas Deus se revela a Elias de uma forma como ele nunca falou com ninguém. E ele fala, ele tem esse encontro com Elias, ele se revela a Elias. E aí, no versículo 15, eu vou encerrar por aqui. Deus fala para ele assim, depois que Deus se revelou a ele, depois que ele se reconciliou com Deus, Deus vira para ele e fala assim: volte pelo caminho por onde veio. Essa é a palavra de Deus para Elias. Ele andou 40 dias, a Bíblia fala que ele andou 40 dias, não comeu, não bebeu, se alimentou com a comida que o anjo tinha dado para ele, e ele vai até o Monte Horebe, ou seja, era um lugar longe, distante. E aí a Bíblia fala que Deus chega para ele e fala assim: volte pelo caminho da onde você veio. E essa é a terceira caverna, a caverna da reconciliação, irmão. Ela é uma caverna que ela mexeu muito comigo em alguns aspectos. Porque quando você está no lugar que você não deveria estar, e você vai nessa caverna, você tem um encontro novamente com Deus, e Deus se mostra a você. Essa é a caverna da reconciliação. Você ali, Deus mostra realmente quem você é, aonde você está, e aí te mostra o tamanho da sua pequenez. E aí você se reconcilia com Deus. Aí Deus fala assim: volta agora do caminho para o caminho que você estava. Volta do caminho de onde você veio. E aí o que acontece? Acontece, irmão, que às vezes no ir você fez coisas que você não deveria ter feito. Você falou coisas que você não deveria ter falado. Você lesou pessoas muitas vezes que você não deveria ter lesado. E a Bíblia está falando: volte pelo caminho da onde veio. A primeira coisa que você precisa fazer é se reconciliar com Deus, que foi o que Elias fez. Mas o voltar não significa só se reconciliar. O voltar significa corrigir coisas que você fez, pedir perdão.
às vezes, resolver algum problema financeiro que você deixou em aberto. O voltar significa isso. O voltar não significa só, Jesus, eu me arrependo, tenha misericórdia de mim. Esse é o primeiro estágio da reconciliação. Mas o segundo estágio é voltar pelo caminho. De repente tem pessoas aqui que estão precisando voltar pelo caminho e pedir perdão. E fazer coisas que às vezes é difícil, irmão. Vocês acham que pedir perdão é fácil? Não, não é não. Você tem que pisar em cima de um monte de coisa. E uma das coisas, primeira, é você pisar em cima do seu orgulho. Às vezes, irmão, você vai ter que pedir perdão por coisas que nem errado você estava. Mas ainda assim, você vai precisar pedir perdão. Pedir desculpa. Volte pelo caminho de onde veio. Primeiro você precisa se reconciliar com Deus. E depois você precisa voltar. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós já encerramos. Como nós temos algum tempo ainda, eu gostaria que você usasse esses minutos finais para você pensar, para você meditar sobre tudo aquilo que foi dito, sobre as cavernas que Elias teve. Como eu te falei, que isso seria uma aplicação pessoal. Então, teriam coisas que você ia precisar meditar, porque pode ser que você entrou aqui hoje e externamente esteja tudo bem com você, mas você está no lugar onde você não deveria estar. E Deus me trouxe aqui essa noite para falar isso para você. Saia dessa caverna. Saia dessa caverna. Eu não quero que você esteja aí. O que faz aqui, Elias? Eu quero que você volte. Volte a fazer aquilo que você fazia. Volte a pensar nas coisas que você pensava. Volte a agir como você agia. Volte a tratar as pessoas como você tratava. Volte a amar como você amava. Volte a ser generoso. Volte a ser fiel. Volte. Volte pelo caminho de onde veio. O que faz aqui, Elias? Sai dessa caverna. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, porque a Tua palavra foi ministrada aqui nesse lugar, Senhor. Não foi a minha palavra, foi a Tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo agora possa estar tocando em cada coração, possa estar revelando o profundo de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa receber cada um, Pai, de novo. Esses que precisam pedir perdão, esses que precisam voltar pelo caminho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor faça, Pai. Que o Senhor o ajude, Senhor. Que cada um possa estar realmente olhando para dentro de si agora. Que possa haver um toque especial do Espírito Santo essa noite sobre cada um. Nos abençoe, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Amém. Nosso
Ser bom para que tenham todos uma boa semana.